Imagine um jovem com sonhos tão grandes que poderiam iluminar a mais sombria das noites. José, o filho favorito, tinha visões que deixavam seus irmãos consumidos pela inveja. Mas o que acontece quando a traição se torna o fio condutor da história? E se eu te dissesse que cada ato de maldade poderia ser parte de um plano divino muito maior? Mas antes, não se esqueça de deixar aquele like abençoado e se inscrever no canal. Pense nisso. Irmãos que deveriam proteger uns aos outros se tornam os protagonistas de uma conspiração. O que leva uma família a se desintegrar por causa de ciúmes e ambição? E como a providência divina pode transformar uma traição em um caminho para a salvação? Enquanto José é lançado em um poço, suas esperanças parecem se esvair. Mas será que ele realmente está sozinho? Cada personagem nessa história carrega um peso, um destino, e a pergunta que ecoa é: quem realmente está no controle? Prepare-se para mergulhar em uma narrativa onde a traição se entrelaça com a fé e onde cada reviravolta revela um propósito maior. O que você faria se estivesse no lugar dele? Acompanhe-me nesta jornada fascinante, onde sonhos, traições e a mão de Deus se encontram em um enredo impressionante. A dinâmica familiar pode ser uma verdadeira montanha-russa, não é mesmo? No caso de José, as coisas eram especialmente complicadas. Jacó, seu pai, tinha uma preferência clara por ele, e isso era como um fósforo aceso em meio a um barril de pólvora. Os irmãos de José não eram apenas ciumentos. Eles estavam lidando com um misto de raiva e frustração. Imagina a cena: eles trabalhando duro nos campos, enquanto José, com seu manto colorido, recebia o carinho do pai. Isso gerava um clima de rivalidade que só aumentava com o tempo. Os irmãos olhavam para José com desprezo, e a cada elogio que ele recebia, eles se sentiam mais pequenos e menosprezados. Essa competição entre eles não era apenas por atenção, mas também por amor e aceitação. A família, que deveria ser um porto seguro, tornava-se um campo de batalha emocional. E o que dizer do impacto que isso teve na formação da identidade de José? Ele cresceu sabendo que era o favorito, mas também que essa posição o tornava um alvo. A inveja tomou conta do coração dos irmãos, e a amizade que poderia existir entre eles foi substituída por um desejo quase incontrolável de se livrar de José. Era como se a presença dele lembrasse constantemente suas inseguranças e falhas. Essa rivalidade não era apenas sobre quem era o mais amado, mas sobre questões profundas de valor e reconhecimento. E claro, isso culminaria em eventos que mudariam suas vidas para sempre. A tensão familiar se intensificava, e as conversas a respeito de José tornaram-se cada vez mais carregadas. Era como se o ambiente estivesse prestes a explodir a qualquer momento. Os irmãos, que já o viam como um estorvo, passaram a enxergá-lo como uma ameaça. Esses sonhos eram como uma previsão do que estava por vir, e José, inocentemente, compartilhava tudo com sua família. Ele não tinha ideia do quanto isso o tornava ainda mais alvo da ira de seus irmãos. A confiança que ele tinha em seus sonhos logo se tornaria um fardo. Enquanto ele sonhava em grande, seus irmãos sonhavam em se livrar dele. Essa disparidade entre os sonhos de José e a realidade sombria da sua vida familiar é, por si só, uma lição sobre a complexidade dos relacionamentos humanos. Além disso, os sonhos de José não eram apenas sobre ele. Eles também prefiguravam um futuro onde ele teria um papel fundamental na preservação da família durante a fome.
O que parecia ser uma simples visão se tornaria crucial para a sobrevivência de todos. A ironia é que, em um primeiro momento, seus irmãos não conseguiam enxergar isso. Eles estavam tão consumidos pela inveja que não podiam ver além do próprio nariz. Esses sonhos serviram como um divisor de águas na vida de José. Eles o impulsionaram a uma jornada que, embora repleta de desafios, o levaria a um destino grandioso. O contraste entre seus sonhos e a realidade dura que ele enfrentaria ao ser vendido como escravo é um exemplo perfeito de como a vida pode ser cheia de reviravoltas. Mesmo em meio à traição e ao sofrimento, os sonhos de José se tornariam a esperança para sua família. Por fim, os sonhos de José nos ensinam que é importante acreditar em si mesmo quando os outros não acreditam. Eles nos lembram que, mesmo em situações de desespero e rivalidade, pode haver um propósito maior em ação. E quem sabe, às vezes, aqueles que sonham alto são os que acabam mudando o mundo ao seu redor. A traição dos irmãos de José foi um momento decisivo que me faz refletir sobre a natureza humana. Como pode a inveja levar a ações tão cruéis? Eles estavam tão consumidos por seus sentimentos de rejeição e ciúmes que decidiram se livrar de José de uma forma impensável, vendendo-o como escravo. O ato de traição foi um reflexo do quanto as emoções podem distorcer a razão e a empatia. E para José, isso foi um golpe profundo, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Imagina a cena. Os irmãos reunidos, tramando como se livrar de José. Eles o agarraram, tiraram seu manto colorido e o jogaram em um poço. O que deveria ser um espaço seguro para irmãos se tornou uma cela de isolamento e desespero. A traição não foi apenas uma questão de se livrar de um rival. Foi uma quebra de laços familiares que, a princípio, parecia inquebrável. Essa decisão impulsiva teve consequências que reverberariam por toda a vida deles. O momento em que José foi vendido a mercadores de escravos é um ponto crítico na narrativa. Ele passou de filho amado a um objeto comercial, e isso é profundamente simbólico. Essa transição ilustra como as relações humanas podem ser frágeis e como a ambição e a inveja podem transformar amor em indiferença. A venda de José foi um ato que refletiu a complexidade das relações familiares e a triste realidade de que, às vezes, aqueles que mais amamos podem nos ferir profundamente. Esse ato de traição também levanta questões sobre o perdão e a reconciliação. Como José conseguiria superar essa ferida? O que aconteceria com seus irmãos, que agora carregavam o peso do que haviam feito? Essa complexidade dos relacionamentos humanos é um tema que permeia a história de José, mostrando que, mesmo em momentos de grande dor, existe a possibilidade de redenção e cura. Por fim, a traição e a venda de José servem como um lembrete poderoso sobre a fraqueza da natureza humana. Todos nós temos a capacidade de agir com egoísmo e inveja. No entanto, também temos a oportunidade de buscar a reconciliação e o perdão, mesmo quando as feridas parecem irreparáveis. A história de José e seus irmãos é um poderoso testemunho de como a vida, com suas reviravoltas e desafios, pode nos ensinar lições valiosas sobre amor, traição e, quem sabe, um dia, perdão. Quando olho para a vida de José, não consigo deixar de notar como a mão de Deus parecia estar presente em cada passo de sua jornada. Desde o momento em que foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, eu me pergunto:
Como alguém pode passar por uma traição tão profunda e ainda assim manter a fé? A história de José me ensina que, mesmo no meio do sofrimento, há um propósito maior em ação. Ele foi levado ao Egito, um lugar que pareceria ser seu fim, mas que na verdade se tornaria o cenário de sua ascensão. A providência divina é como uma linha invisível que conecta os eventos da vida, guiando-nos mesmo quando não conseguimos ver o caminho. Enquanto José enfrentava desafios e injustiças, como ser preso por uma falsa acusação, sua resiliência e fé o levaram a se destacar. Ele interpretou os sonhos do faraó, revelando a iminente fome que se aproximava, e essa habilidade o colocou em uma posição de autoridade. É fascinante pensar que cada evento negativo em sua vida estava de alguma forma preparando-o para um papel crucial na preservação de sua família e de muitas outras pessoas. A providência de Deus para mim é um lembrete de que, mesmo quando tudo parece desmoronar, Ele está trabalhando em nosso favor. A reunião de José com seus irmãos, anos depois de sua venda, foi um momento que exemplificou essa providência. Ele não só se tornou a chave para a sobrevivência deles, mas também a oportunidade de mostrar que o perdão é um poderoso instrumento de cura. A maneira como José se posicionou diante de seus irmãos, não com vingança, mas com amor e compaixão, é uma prova de que Deus estava guiando seu coração. A providência divina não só direciona eventos, mas também transforma corações. Eu fico pensando em como muitas vezes somos rápidos em julgar as situações difíceis que enfrentamos, sem perceber que podem estar moldando nosso futuro. A história de José é um convite para olharmos além do imediato, reconhecendo que Deus pode usar até as situações mais dolorosas para um bem maior. Ele é capaz de transformar nossas tragédias em triunfos, se tivermos a coragem de confiar em sua vontade. Por fim, a providência divina na vida de José me dá esperança. Se Deus pôde orquestrar tudo isso para um homem que passou por tanta dor e traição, o que não poderia fazer por nós hoje? A certeza de que há um propósito divino por trás de nossas lutas é um bálsamo para a alma e nos encoraja a continuar avançando, mesmo quando o caminho parece incerto. Refletindo sobre o perdão de José a seus irmãos, percebo que essa é uma das lições mais profundas que a narrativa bíblica nos oferece. Imagine a cena. Ele, agora um homem poderoso no Egito, se depara com aqueles que o traíram e venderam como escravo. O impulso natural poderia ser a vingança, mas José escolhe um caminho diferente. Essa decisão de perdoar não é apenas um ato de generosidade, mas uma verdadeira demonstração de força e maturidade emocional. Ele não se permitiu ser refém do passado, mas sim um agente de mudança. O processo de reconciliação que se seguiu foi repleto de tensão e emoção. José testou seus irmãos, buscando entender se eles haviam mudado, se ainda eram os mesmos homens que o deixaram para morrer em um poço. Essa abordagem é interessante, pois mostra que perdão não significa ignorar a dor ou a injustiça que fomos submetidos. É uma jornada que pode exigir tempo e reflexão, e José parece entender isso profundamente. Ele sabia que a reconciliação verdadeira só poderia ocorrer se houvesse um reconhecimento do que aconteceu. Quando finalmente se revela a seus irmãos, o momento é carregado de emoção. A verdade sobre seu sofrimento e as consequências da traição são expostas, mas em vez de se vingar, ele os acolhe. Isso me faz pensar sobre como muitas vezes guardamos rancor, esperando que o outro sofra pela dor que nos causou. No entanto,
José nos ensina que o perdão é um presente que damos a nós mesmos, permitindo-nos liberar o peso do passado. É uma escolha que traz liberdade e cura, tanto para ele quanto para seus irmãos. A importância da reconciliação na narrativa não pode ser subestimada. Ela simboliza a restauração não apenas das relações familiares, mas também do propósito de Deus na vida de cada um deles. O reencontro de José com sua família é uma demonstração de que, mesmo após as maiores traições, é possível reconstruir laços e encontrar um novo caminho juntos. Essa ideia de renovação é poderosa e nos lembra que o amor pode superar até os erros mais profundos. Por fim, o perdão e a reconciliação na história de José são um chamado à ação para todos nós. Eles nos convidam a refletir sobre nossas próprias relações e sobre o que podemos fazer para curar feridas que muitas vezes parecem irreparáveis. A mensagem é clara: nunca é tarde demais para buscar o perdão. E a reconciliação pode ser o primeiro passo para um futuro mais brilhante e cheio de esperança. Quando olho para a história de José, não posso deixar de notar como a soberania de Deus se entrelaça com o destino. Desde o momento em que seus irmãos o venderam como escravo, parecia que tudo estava contra ele. Um garoto sonhador, jogado em um poço, despedaçado por aqueles que deveriam protegê-lo. Mas, em meio a essa traição, já havia um plano maior sendo traçado. A maneira como Deus usa as circunstâncias mais sombrias para moldar o futuro é simplesmente impressionante. A venda de José pelos irmãos, um ato de pura inveja, foi o que o levou ao Egito. É irônico pensar que, mesmo em sua dor, ele estava seguindo um caminho que o levaria a salvar sua família mais tarde. Muitas vezes, nos questionamos por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Mas aqui, me pergunto, não seria essa uma parte do plano divino? A história de José me faz refletir sobre como as ações humanas, por mais equivocadas que sejam, podem ser redirecionadas para um propósito maior. Outro ponto que me chama a atenção é a forma como a providência divina se revela nas pequenas coisas. Desde a interpretação dos sonhos do copeiro e do padeiro até sua ascensão na corte do faraó, cada detalhe parece ter sido cuidadosamente orquestrado. Eu me pergunto se, em momentos de crise, conseguimos enxergar as mãos de Deus trabalhando ao nosso redor. É como se a vida de José fosse um lembrete de que, mesmo quando a tempestade está forte, há um arco-íris esperando para aparecer. À medida que José se torna o governante do Egito, ele se vê diante de uma escolha que poderia moldar não apenas sua vida, mas a de milhares. Ele poderia se vingar de seus irmãos, mas opta pela misericórdia. Essa decisão não é apenas um reflexo do caráter de José, mas também uma demonstração de que a soberania de Deus pode guiar até as escolhas mais difíceis. O que parecia ser um final trágico se transforma em uma nova esperança. Assim, essa narrativa me faz pensar sobre o nosso próprio destino. Muitas vezes, somos tão focados em nossos planos e desejos que esquecemos que existe um propósito maior em jogo. A história de José é um convite para confiar que, mesmo nas situações mais complicadas, há uma mão guiando nossos passos, levando-nos a um destino que transcende nossas expectativas. A soberania de Deus é um tema recorrente que nos lembra que não estamos sozinhos nessa jornada. E agora, ao refletirmos sobre a traição dos irmãos de José, somos confrontados com uma verdade poderosa. Mesmo nas situações mais sombrias, a providência divina nunca nos abandona. Imagine o peso que José carregou ao ser vendido como escravo pelos próprios irmãos.
Mas, em meio a tudo isso, ele nunca perdeu a fé. Quantas vezes você já se sentiu traído por alguém próximo? Assim como José, talvez você esteja enfrentando desafios que parecem insuperáveis. Mas lembre-se, Deus tem um plano maior e muitas vezes as dificuldades são apenas o início de algo grandioso. José não apenas sobreviveu às adversidades, ele se tornou um instrumento de salvação para sua família. Isso nos leva a uma pergunta crucial: como podemos transformar nossas dores em oportunidades de crescimento e perdão? Então, eu te convido a pensar: quais sonhos Deus plantou em seu coração que ainda estão adormecidos? É hora de despertá-los. E para isso, vamos juntos clamar pela sabedoria e força que só Ele pode nos dar. Não se esqueçam do like e de se inscrever no canal. Vamos encerrar com uma oração poderosa, pedindo que a providência divina nos guie em cada passo. Você está comigo? Então, vamos orar.